boa tarde a todos meus amigos internauticos que aqui me prestigiam no canal das Verdades Náuticas, onde eu coloco situações verdadeiras, muitas vezes não mencionadas em outros artigos, por não ser de interesse. E, como eu sempre digo, não sou patrocinado por ninguém, e com meus 50 anos de experiência de náutica, eu falo aqui aquilo que eu sei através de toda essa experiência adquirida. Quero agradecer a presença de vocês aqui novamente. Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais sintetizado, porque geralmente eu coloco algumas histórias verídicas, reais, que aconteceram, para ilustrar um pouco de maneira mais ampla, uma vez que eu estou aqui posso dizer, eu estou aqui na tentativa de ajudar aquela pessoa nova na náutica, aquela pessoa que quer comprar um barco, que não tem noção da náutica. É evidente que muitos de vocês aí já têm barcos, são veteranos e já têm noção do assunto. Portanto, às vezes alguma coisa que eu vou falar para vocês pode parecer desnecessária, mas aquela pessoa que vai comprar um barco, nunca jogou uma âncora na vida, confunde cabo com corda, essa pessoa totalmente leiga, que só está acostumado com o seu veículo, seu automóvel, é para essa pessoa que eu vou fazer uma particularidade um pouco mais explícita, né? Até falando de coisas óbvias que se aprende no ginásio. E hoje eu vou falar então de temperatura do motor de uma embarcação. Qualquer motor, em especial os a explosão, estão sujeitos a temperatura passado o ponto pré-estabelecido pelo fabricante do motor, por várias razões. Então, primeiro ponto que eu vou colocar aqui: qual a temperatura exata do motor? Pois bem, cada motor tem seu manual, tem sua especificação, muitas vezes colada num adesivo no próprio motor, tem seu manual, tem seu guia de procedimento, de modo que o fornecedor do motor, quando ele faz um motor e coloca esse motor a serviço de qualquer que seja a aplicação, haverá um regime operacional de temperatura que deverá ser respeitado. E é sobre esse o ponto inicial. Não existe uma temperatura padrão. Todo mundo aqui sabe que a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Portanto, a temperatura alta para o motor é considerada uma temperatura onde já esteja pelo menos a 70 graus. Ainda não é um ponto de perigo nenhum, é uma temperatura bem razoável, onde a maioria dos motores trabalham nessa temperatura. No entanto, depende da aplicação, depende da região, uma região mais seca, mais calorenta, tropical, ou uma região lá para os Alpes, lá para a Europa, onde temos lá muito frio, os motores são adequados para essas situações, né? Já aconteceu no passado, hoje é difícil, mas a pessoa vai para os Estados Unidos, compra um motor lá de popa e vem embora com o motor. Chega aqui, o motor não vai direito. Aí ele vai checar o que aconteceu, vai conversar lá com o representante e ele vai falar: esse motor aqui é um motor feito para região fria,
preparado para trabalhar com água mais gelada, então aqui qualquer coisinha ele esquenta. Enfim, cada motor tem a sua temperatura estabelecida pelo fabricante para aquela operação que ele está sendo comercializado. Agora, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar uma temperatura mediana, só para poder dar uns exemplos, que o objetivo aqui é dizer para você o seguinte: quando que o circo começa a pegar fogo? Porque, por exemplo, vamos adotar aqui a temperatura de 80 graus. Por exemplo, não sei nem de que motor seria, só um exemplo. Se você tem uma embarcação que está condicionada a manter essa temperatura, significa que ela, ao chegar aos 80 graus, ela vai manter essa temperatura, ela não vai abaixar e não vai aumentar. A temperatura, quando está certa, ela fica estabilizada, ela não vai subir e não vai abaixar, a menos que aconteçam os imprevistos que agora a gente vai aqui mostrar para vocês. Então o que acontece? A temperatura, se estiver a 80 graus, você estiver andando com a sua embarcação, existem duas possibilidades dessa temperatura imediatamente, muito rápida, subir para 85, 90 e se bobear, ferver, isso muito rapidamente, em questão de segundos, que é uma pane rápida, houve lá uma obstrução rápida de água, soltou alguma coisa, rotor quebrou, entupiu o pescador, enfim, uma situação de pane rápida, a temperatura subiu e subiu de uma vez. Essa é uma situação, nós vamos voltar nela. A segunda situação, você tem lá um motor estabilizado em 80 graus e você está navegando, sempre de preferência com um olho na temperatura e na pressão do óleo, que são os dois relógios mais importantes da sua embarcação. O resto não interessa, speedômetro, RPM, isso aí tudo não interessa. O que você tem que ficar de olho é temperatura da água e pressão do óleo do motor. Por quê? Se cair a pressão do óleo do motor, o motor vai fundir. E se o motor também inesperadamente subir de temperatura e você não desligou ou não fez nada, o motor também vai fundir. Quer dizer que o motor pode fundir por duas situações: falta de óleo e falta de água. Bom, é evidente que se você está a 80 graus e de repente a coisa vai para 90, 95 graus, alguma coisa você vai perceber. Se você não tiver um equipamento no painel com alarmes, o alarme da natureza vai te chamar atenção, porque vai vir um cheiro de queimado, né? E cheiro de queimado todo mundo sabe como é. Evidentemente, quando você cheirou queimado, eu acho que não vai dar tempo para mais nada, teu motor já complicou, né? Mas ainda não fundiu, mas já estará a caminho de fundir. Então, estou batendo nessa tecla. Se você está andando 80 graus e o motor dispara a temperatura, foi uma situação crítica de ruptura, de obstrução de água. Ou acabou o óleo do motor, você não percebeu e o motor fundiu. Agora, se você está andando 80 graus e você percebe uma variação tipo 81, 82, 83, é uma situação que ainda não entrou em colapso. É uma situação que você ainda vai poder administrar. Então você vai imediatamente, a primeira providência sempre é abaixar o RPM do motor, tirar a aceleração, evitar de desligar o motor a princípio. Eu vou chegar nesse detalhe também rapidamente.
E vezes a temperatura volta para 82, volta para 81, volta para 80. Essa é uma segunda situação que também tem um outro procedimento para você resolver e administrar essa situação. De modo que nós vamos então falar dessas duas situações e vamos então começar pela primeira. Então, nos referindo à primeira situação, que é aquela temperatura que sobe de repente, o procedimento inicial intuitivo é se desligar o motor. Ocorre que desligar o motor, você tem que parar para pensar e contar até 10, porque provavelmente esse motor, depois que você desligar, bem provavelmente não vai mais funcionar. A tendência dele é não pegar mais. E por que contar até 10? Você precisa analisar que a coisa mais importante do barco, numa navegação, é você e os tripulantes. Por quê? Porque se você estiver numa situação de risco, por exemplo, você está próximo às pedras, a um costão, você tem ondas vindo para cima de você, e você ficar sem máquina, a coisa vai ficar muito ruim. Com certeza o barco vai para as pedras e a fatalidade aí geralmente ocorre. Morre todo mundo, porque já viu, né? Ninguém está de colete, ninguém está esperando nada, então já como é brasileiro, né? Na hora H não vai dar tempo de nada. Então, nesse caso, você está numa situação crítica, próximo às pedras, você foi fazer um currículo lá pela Ilhabela, num costão, você está no meio de uma barra lá, os outros quebrando e você não pode ficar sem máquina, você vai para o sacrifício do motor. Você vai aproar essa embarcação para um rumo que você se distancie do perigo, vai a mar adentro, ou na barra tenta voltar, ou entrar de vez, porque voltar na barra, com certeza quando você fizer o contorno, você vai pegar uma onda de travessa que também vai acabar com você, vai te afundar. A coisa é crítica, minha gente. A coisa, só quem já passou por isso sabe. Então você vai ter que tomar a decisão seguinte: bom, aqui está perdido, eu vou salvar a minha vida. O motor, depois eu ponho outro. Então, mesmo com o motor já esquentando, já fumaceando, aquilo tudo para acontecer, se você conseguir andar mais 100, 200, 300 metros se distanciando daquela situação de perigo, você já fez uma grande coisa. Você já provavelmente salvou a vida de todo mundo lá. Então a situação é de pânico. E no pânico, primeiro a gente, depois a matéria. De modo que nesse caso já está fumaceando tudo, um fedor desgraçado, e você então, dentro do possível, vê o que o motor aceita, né? Também não adianta acelerar mais ainda, porque aí vai ser naquele segundo que ele vai apagar, e você se distancia da situação. Se distanciou da situação, aí você joga uma âncora, ou duas, se tiver, não é verdade? Você vai parar o barco, e o motor com certeza já acabou, o motor está perdido. E em seguida, primeira providência é pegar um rádio, ou pegar um celular e mandar uma mensagem, né, para alguém. Se tiver sinal de celular no WhatsApp, você bate uma foto lá do GPS que está dando as coordenadas onde você está e manda para algum amigo e fala: olha, deu merda,
aciona aí o resgate para mim. Então já tem alguém lá que vai, espera-se, né, que ele leia teu WhatsApp e vai atrás. Em segundo, se você tiver um rádio, você vai chamar no rádio, né? Não é uma situação de pânico, porque não está pegando fogo no barco, não existe risco imediato de morrer ninguém. Você não vai fazer um Mayday, você vai chamar no canal 16, que está na escuta na capitania e todos os iates clubes, e vai fazer um pedido de prioridade, dizendo o nome da sua embarcação, de imediato a posição que você está, você lê lá no GPS e passa as coordenadas, e fala: tive um problema de temperatura, o motor fundiu, eu estou apoitado aqui nessa posição e solicito um resgate de imediato. Você faz essa chamada, você vai ser copiado por muita gente, principalmente a Marinha, que está no canal 16 também, principalmente 24 horas no ar, como os yacht clubes da região, porque essas estações costeiras trabalham com 2, 3, 4 rádios. Fica um rádio na 16, fica um rádio no 68, fica um rádio no 72 e outro rádio aí para ainda ir para um canal mais particularizado. Em seguida você vai mudar para o 68 no rádio e vai tentar falar com a sua marina, que o 68 equivale ao 16 amador. É um canal de chamada mundial, 68, mas para uso particular, não emergencial. É para você chamar a tua marina, você quer falar com a marina, você está chegando, e a marina vai te copiar rapidamente, e quando você pediu urgência, ela vai te ouvir lá mesmo. E esse canal 68 também, ele está ligado, de um modo geral, todas as embarcações de esporte e recreio e outras embarcações de serviço também estão com o rádio ligado sempre no 68, que é o canal reservado à navegação amadora, de modo que você também então vai falar com a marina e muitas outras embarcações vão estar te copiando, e você então reforça o que aconteceu. E aí, então, depois que você avisou, primeira coisa, jogou âncora, se for o caso, você vê. Se você tiver uma situação lá fora, que você não esteja correndo o risco de nada e o motor ferveu, você nem joga âncora. Não há necessidade. Você pode ficar lá à deriva, certo? Flutuando, porque você vai estar indo para algum segmento que a maré está te levando, e muitas vezes pode estar te levando para mais próximo onde você gostaria de ir. E você então vai dar uma olhada dentro das suas capacidades técnicas e mecânicas e ver o que aconteceu e tomar a providência cabível, né? Por que não se desliga? Por que não se joga âncora? Ao contrário que muita gente manda jogar. Porque depois vai ter que puxar essa âncora. E se você estiver num local tipo aqui, São Paulo, por exemplo, litoral norte, tiver 10 milhas da costa, você já está com uma profundidade lá de 40 a 50 metros, a tua âncora no fundo vai chegar. Porque volta naquela situação de cultura. O brasileiro, de modo geral, ele é relapso, ele não obedece nada. Então ele aprende lá no curso que ele tem que ter um cabo, que é a corda, né? Em náutica não se fala a palavra corda, é cabo. Você tem que ter uma reserva de cabo de pelo menos 3 vezes a profundidade que você vai jogar a âncora. Se
Se você está numa profundidade de 20 metros, que está lá no teu GPS, pode estar até marcando, você vai ter que ter 60 metros de cabo para dar um ângulo nesse cabo aí de tração, que ela agarre, que a âncora perpendicular jogada sem encostar no fundo não faz nada. E se ficar lambendo lá também, menos ainda. Então, ou você tem cabo suficiente, e geralmente ninguém tem. O pessoal sai lá com uma cordinha bem vagabunda, porque tem medo de gastar, não quer gastar, porque vou andar no raso. É aquela história da minimização que eu já falei lá no meu primeiro vídeo. É um problema. Então ninguém tem cabo suficiente. E depois, se você estiver sozinho a bordo, ou tiver criança, ou tiver uma senhora, quando você tiver que puxar esse cabo, vai ter que ser você. Porque você não vai mandar sua senhora lá na frente e puxar uma âncora. Muito menos uma criança. E para puxar aquela âncora lá fora, na ponta do barco que está batendo, você pode cair. E se você cair, se você não tiver uma escadinha lá atrás no jeito, você não volta mais. Existem dezenas de filmes aí de situações que a pessoa caiu do barco e morreu, ficou lá boiando e morreu lá, porque não consegue subir no barco de volta. Então vocês vão ver como é complicado, né, fazer certas situações se você não está preparado, porque ninguém está preparado. Ninguém. É raro o barco que sai com a marinheiragem em dia. Sai com os coletes para todo mundo, sai com 2 âncoras, 3 âncoras, sai com os extintores de incêndio, saia com muito cabo de reserva, cabo na popa, cabo na proa, já amarrado para emergência. Se você tiver que ser rebocado, não é na hora que você vai correr lá e dar um nó e amarrar lá, que você não vai conseguir fazer nervoso. Então a marinheiragem do barco é crítica. Navegar não é só dirigir, pilotar e dar risada e tomar a tua cerveja e ficar ouvindo tua música lá. É muito mais complicado. Então ninguém leva isso ao bordo. E quando leva, está tudo escondido, está tudo trancado em alguma caixa, embaixo de um banco. É complicado. Ninguém leva a sério. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Se você tem uma situação dominada, você está lá fora e o motor esquentou, e não há necessidade de jogar uma âncora, não jogue, porque você vai evitar um trabalho de fadiga, que você já está em um estresse, porque já aconteceu o que não estava previsto, você já ficou nervoso, a família já está nervosa, e o que vai estar tranquilizando é que, se você conseguiu fazer as chamadas de rádio, você vai saber que já vai ter gente vindo te buscar, e você vai pagar essa conta depois. Enfim, essa é a situação que eu queria explicar. Quando der uma temperatura muito alto, se você estiver ao largo, você está mais sossegado, não jogue âncora e espere acontecer que vai vir socorro. Se você estiver próximo às pedras, o motor já era mesmo, você sai fora o que você puder, 50 metros, 100 metros, 200 metros, e aí você joga quantas âncoras tiver e vai ficar naquela tensão lá. Infelizmente é isso aí. Quem já passou sabe. Quem está comprando barco pela primeira vez, tudo é festa, é bom você, assim, comprar o barco, você treinar umas panes, simular, né? Porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Infelizmente acontece para todo mundo que é marinheiro. Eu não conheço quem tenha tido barco ou que tenha barco que não tenha passado por uma situação parecida. Isso vai acontecer. Então prepare-se. Então vamos falar agora da outra situação que é mais cômoda, né? A temperatura estava aumentando 1 grau, 2 graus, 3 graus. Ainda não é uma situação de pânico. E você percebeu. Então, por que acontece isso?
Quando que a temperatura sobe de pouquinho? Mecanicamente falando, pode ser um problema na bomba d'água, que tenha tido um desgaste com o tempo, porque ninguém faz reforma de bomba d'água. Troca o rotor, mas ninguém reforma a bomba d'água. Com o tempo ela espelha, ela gasta e aquela pressão do rotor diminui. O rotor, por sua vez, também ele tende com o tempo a ficar flácido, então ele vai perder a pressão nas palhetas. Ele vai estar girando lá e vai estar mandando menos pressão de água, porque a palheta já está cansada. O rotor tem que se trocar a cada 50 horas. A pessoa nunca trocou o rotor, vai esperar um aquecimento para trocar um rotor. E a outra situação nas bombas com correia, às vezes a correia afrouxou, né? E está patinando lá e não está puxando a água toda que devia puxar. Então é uma situação que às vezes não foi nada, é uma bobeira lá, e você vai ter que descobrir o que aconteceu. Lá na casa de máquina, se tiver espaço, né, você pode ver, não vai pôr a mão, é claro, né? Mas você pode olhar, já correndo, não tá bamba, né? O motor tá virando, a correia, quando tá esticadinha, ela tá firme. Se você vê ela ficar subindo e descendo, ela tá bamba. Então o problema foi lá. E aí, desliga o motor, conserta, não conserta? Olha, não desliga nada, volta para casa. Quando dá uns problemas desses assim, você fala assim, quer saber uma coisa? O que sobrou no barco? Nós trouxemos cerveja, nós trouxemos camarão para pescar, mas tá bom, vamos voltar para casa, vamos fazer esse camarão, vamos tomar cerveja em casa, porque hoje não tá legal, já não deu certo, já não gostei. Porque você não vai ter condição de resolver lá, você vai ter que desligar o motor. E o motor não se desliga, entenderam? O motor no mar não se desliga, porque você não sabe se ele vai pegar de novo. Ah, mas eu tenho 2, 3 baterias. Pode ter 10 baterias. Se quebrar o Bendix lá, engripar, nem com 20 baterias você vira aquele motor de arranque mais. Então você tem situações técnicas de quebra normais que acontecem com frequência. O motor de arranque pifa, entendeu? E você não vai dar mais a partida no barco. E aí você ficou lá. Então é o seguinte, passeio bom é aquele que só está dando alegria, não tem ninguém caindo do barco, não tem ninguém exagerando, a navegação está gostosa, o passeio está fluindo, aí é bom. Agora, quando começa cachorro a bordo, jamais num barco meu vai entrar alguém com um cachorro, jamais. Posso deixar de vender o barco, posso perder o amigo, mas não se leva animal a bordo, certo? Não se leva animal para ficar em casa, não é para andar de barco, porque esse animal vai ter um comportamento imprevisível numa determinada situação e você vai poder ter problema. Imagina o teu animal de estimação cair na água. Você vai ter que interromper, voltar, fazer o que para recolher o cão, o gato, quer que seja. Lugar de cão, de gato não é no barco. Então eu deixo minha posição pessoal, eu não levo animal em barco. E você tem outras situações que pode estar te incomodando e você está pressentindo, começou a fazer uma água no barco, minha bomba de pronto está ligando, alternador parece que está acendendo uma luz aqui, o motor não está redondinho. São sinais de fadiga que vão acontecendo, né? Ele não fez revisão, hoje fez, já faz tempo. Isso é normal e acontece com frequência, e é por isso que os acidentes acontecem. É por isso, não é porque você fez manutenção. Outro dia eu vi um colega aí fazendo um vídeo, achei estranho.
passo a passo da manutenção do motor diesel, da revisão, como revisar o motor diesel. Ele vai lá, o motor enterrado lá no assoalho do barco, que não tem espaço nem para nada, você não consegue enxergar nem o motor de arranque. E ele está lá trocando o óleo do motor, dizendo que aquilo é revisão. Olhou a correia lá do alternador, da bomba d'água, olhou a bomba d'água que está lá em cima e disse que aquilo é revisão. Revisão, vem da palavra revisar. Visão é ver. Então, rever, revisão, significa o seguinte: tirar um componente fora, abrir e conferir. Então, revisão, você faz no motor de arranque. Você tira o motor de arranque e manda revisar. Ele vai para a bancada, o eletricista desmonta e vê o que está ruim lá dentro, troca escova, né? Limpa lá o induzido, o lixo, coisa e tal, troca as buchas, confere tudo, pinta, ele devolve. Isso aqui eu revisei. Eu abri, conferi, retrabalhei, troquei o que estava ruim. Isso aqui agora está em condições. A mesma coisa para o alternador. Isso é revisão. O resto é manutenção. Trocar correia não é revisão. Trocar rotor de bomba d'água não é revisão. Acontece que a cultura implantada de um modo geral, mundial, o negócio de automóvel fazer revisão com 200 km, 500 km, isso aí embutiu na cabeça desse pessoal todo aí que revisão é trocar o óleo. Mas não tem nada a ver. Então eu fiquei assim até pasmo de ver o cara dar uma instrução dessa daí. Enfim, a minha experiência de mar é muito grande. Eu, como mergulhador, aprendi muita coisa. Tenho medo danado do mar, respeito o mar, entendeu? Mergulhei em lugares raros, né? E é muito complicado. O mar te pega de surpresa quando você menos espera. Esse é o conselho que eu tenho que dar para vocês. Agora, nessa situação que a temperatura estava subindo aos pouquinhos, ela pode te indicar outras coisas também. E uma situação que ninguém faz por absoluta falta de conhecimento, até dos seus mecânicos, de seus amigos que acham que entendem. Eu vou explicar o que é. Você pega teu barco, acabou de comprar ou acabou de montar, isso serve para barco novo também. Você põe lá 4, 5, 6 pessoas no limite da capacidade do barco e você vai dar uma volta. Você está com a capacidade do barco normalmente a 90%. Você colocou todo mundo que podia colocar dentro do limite especificado no documento. Você levou lá um pouco de água doce, você levou um lanche, você levou um pouco de gelo, levou uma vara de pesca, uns equipamentos. Então o barco está mais ou menos numa situação. Aí você vai andar com esse barco, né? O primeiro teste que se faz num barco novo, ou qualquer barco que você monte, é fazer um teste de final. O que é isso aí? Você vai sair com o teu barco em máxima velocidade, né? E vai conferir quantas RPM esse motor abriu, para saber se aquele hélice que você está usando está coerente ou não, porque é pelo RPM máximo aplicado, tirando-se a velocidade máxima, que não adianta acelerar máximo com o motor desengatado. Você tem que fazer isso andando. Não vai fazer igual o sujeito lá que acelera em ponto morto e fala que o motor, bom, tá certo, né? Não vou nem terminar. Então você vai ver quantos RPM deu. Se o teu motor fala lá que o motor dá, por exemplo, 200 HPs a 6.000 RPMs, o contagiro tem que bater os 6.000 RPM com aquele hélice que você está usando.
com aquela carga de pessoas. E aí começa a ficar a coisa meio complicada, porque você nunca vai ter um hélice que resolva tudo. Então, se você conseguiu lá, por exemplo, chegou a 5.800 RPM, com o barco praticamente lotado, você também não pode dizer se está certo ou errado, porque você teria que fazer um teste com o barco mais leve, para ver se ele chega a 6.000 RPM. Se o barco chegar a 6.000 RPM, com aquele peso que você fez esse teste, você vai considerar essa carga do barco, esse peso que está dentro do barco, como peso referência para você adquirir os HPs do barco, do motor, que ele te propôs a entregar, no caso dos HPs. Por quê? Porque à medida que você colocar mais gente no barco e aumentar o peso, o RPM não vai mais chegar nos 6.000. E também, se você ficar sozinho no barco e for dar uma volta, provavelmente o RPM vai passar de 6.000, vai para 6.100, 6.200. Então você vai chegar à conclusão que ninguém quer fazer. Você precisaria ter, na prática, 2, 3 hélices diferentes no barco. Se você vai sair com muita gente, você vai colocar um hélice de um passo menor, de modo que o motor todo acelerado com muita carga, ele deu 6.000 RPM, e você levou lá tudo que o barco comportava levar. Agora, no dia que você vai sair sozinho, você vai levar menos peso, então você pega e coloca um hélice de um passo maior, para o motor também chegar nos 6.000, porque o motor não deve passar dos 6.000. 6.000 é o limite do motor. Ele passa, mas já é uma advertência, passa um pouquinho. Então, o que acontece? Se você coloca um hélice de passo maior, ele vai andar mais. Talvez você ganhe 1, 2 milhas andando sozinho, e ande 2, 3 milhas a menos se andar carregado. Então já começa por aí a confusão do hélice. Ninguém tem 2, 3 hélices, ninguém fica trocando hélice. Coisa que só vai trocar quando quebrar. E quando quebrar esse hélice vai ser olha, dependendo da situação lá, é complicado trocar um hélice que gruda lá embaixo no eixo e não sai. Vocês vão ver com o tempo, eu vou falar disso aí. Então o que acontece? Voltando à temperatura, a temperatura pode subir 1, 2 graus, 3 graus. Se você está naquela situação que você carregou demais o barco e o motor que era para ir a 6.000 com aquele hélice, ele está agora sofrendo uma força lá de peso que ele não estava preparado para levar, e vai cair o rendimento do motor. Mas quando esse rendimento do motor começa a cair, a temperatura vai subir assim 1, 2 graus, porque o motor já não está mais naquela condição de torque que ele estava para levar aquele peso do barco. Ele já está sentindo. Então, quando você tem um aumento de temperatura de 1, 2, 3 graus, e você depois reduz, você tem que prestar atenção. Poxa, eu saía com menos pessoa e o RPM não caía, a temperatura não aumentava. Bom, então você matou a charada. Eu estou levando muita gente, passei do peso calculado para esse motor utilizar os 200 HPs, então eu vou abaixar um pouco a mão e agora eu vou comprar um hélice menor, porque pode ser que semana que vem eu saia novamente com o mesmo grupo, e se eu começar a sair sempre com essa carga, eu já vi que esse hélice aqui está grande e eu vou comprar um hélice menor para deixar o motor sempre estabilizado no top a 6.000. Não é que você vai andar 6.000 o tempo todo, mas para você testar se o motor está dando 200 HPs, ele tem que ir a 6.000 RPM. Se foi especificado para 6.000 RPM. Cada motor tem a sua cavalagem e uma arroba atrás e o RPM daquela potência que ele tem que entregar para você, que foi vendido com aquela potência.
Então, quando a temperatura sobe 1, 2, 3 graus, você pode ter um excesso de carga no motor, você pode ter um rotor cansado, você pode ter uma correia frouxa, você pode ter uma bomba d'água já esgarçada lá dentro, já está com folga. Você pode ter, às vezes, uma pequena entrada de ar numa mangueira qualquer lá. Enfim, coisas fáceis de resolver. Então, botou a premiação esquentar, você não vai parar lá fora. A menos que você queira desligar o motor e fuçar, aí o problema é seu. Se o motor depois não pegar, você chama no rádio. Se pegar, você volta para casa, né? Mas a lei de Murphy, né? Essa não falha, viu? Aquela leizinha lá, a coisa tá ruim, sempre pode complicar, viu? Lei de Murphy. Então, o que eu tenho para dizer temperatura para vocês é isso. Se houver ruptura inicial, pane grave. Desliga o motor, se puder, se estiver longe de uma situação de risco, você desliga o motor. Chama a rádio, depois quiser jogar âncora, você joga, se não quiser, espera que vai chegar socorro. Se for uma situação que a temperatura começa a subir um pouco, você tem que parar para pensar e analisar e usar a sua cabeça, comparar com passeios anteriores, que tinha mais gente e menos gente, o que aconteceu. Chegar em terra, pega um bom mecânico e vai lá examinar. Às vezes é uma correia frouxa, às vezes a bomba d'água que está com desgaste, às vezes é o rotor que está flácido. Você troca a correia, troca o rotor da bomba d'água, vai dar outra volta. De repente estabilizou, era aquilo, foi uma coisa barata. E agora, se você tiver habilidade mecânica, confiar, você leva uma caixinha de ferramenta a bordo. Você compra as chaves necessárias para trocar um rotor de bomba d'água. E trocar a bomba d'água, o rotor da bomba d'água, você vai precisar ter um sacadorzinho, porque você não vai ficar botando duas chaves de fenda lá e prensar na borda e puxar, porque você vai estragar, vai arregaçar a tua bomba d'água. Que é o que todo mundo faz, né? Então também tem os seus procedimentos para trocar um rotor de bomba d'água. Enfim, você tem que ter um mecânico ou você tem que ser um bom mecânico. E tem que ter as ferramentas, senão também você vai ter problema. Então você toma cuidado com essas coisas aí e evite deixar o teu motor superaquecer. Qualquer dúvida, liga para mim. Estou aqui, te consulto, te atendo, te explico um monte de macete e você vai, com o tempo, você vai se marinheirando e vai percebendo que a náutica exige um procedimento à parte, um estudo à parte, uma dedicação à parte, um respeito à parte, que você vai ter que encaixar na tua vida de marinheiro. E o resto é aproveitar. E aproveite mesmo, porque navegar é muito bom, faz muito bem para a vida, é muito bom para a pessoa. E é só evitar esses contratempos, que 99% é falha humana. Então vamos lá, minha gente. Muito obrigado por essa permanência aqui. E qualquer dúvida é só me chamar pelos canais que estão aí nos meus links aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima, que eu vou falar em seguida dos motores Mercedes 366, 352. Eu vou dar nota para esses motores e vocês não vão gostar do que eu vou falar. Um abraço a todos.